Politicamente, Hitler, ele é o resumo dessa nova cultura. Tranquilo? Religiosamente, ele é o resgate do cristianismo extremamente radical. Porque é a coisa mais engraçada, ele é filho de judeu, mas ele não segue o judaísmo. E ele vai se ligar ao cristianismo. Por que ele se liga ao cristianismo? Porque necessariamente ele era cristão? Não. Porque na Itália, a igreja cristã, católica, apostólica, apoia o movimento de Mussolini. E como o nacional-socialismo alemão é baseado no fascismo italiano, então é muito mais fácil se ligar ao tradicionalismo da igreja católica do que ter que esperar uma outra forma religiosa. Então, a religiosidade, ao contrário do que possa parecer, para Hitler não é pano de fundo. Ele não mata judeus porque ele é anti-judaico. Ele mata judeus porque ele acredita que judeus trazem problemas por serem estrangeiros à Alemanha. Então, o que é esse nacionalismo exagerado? É a criação da xenofobia europeia. A ideia de que quem não é europeu não tem que viver na Europa. Volte para sua casa. Tranquilo? E qual é a outra? Ideologicamente, é essa base do sentimento nacionalista levado às últimas consequências. Tranquilo? Certinho? Segunda pergunta. Hitler ele tem duas teorias que são fortes, né? De sua morte. A primeira é que ele foi morto dentro de um bunker. Um bunker é um abrigo antibélico, né? Um abrigo de proteção de guerra, que Hitler se escondia em Berlim. Na verdade, pelo que conta a história, era um bunker gigantesco que era no subterrâneo da cidade de Berlim. Então, isso é considerado realmente real. Ele viveu nesse bunker, tem como comprovar isso. E aí existem duas funções. Existe a primeira, que é de que ele mesmo tenha se matado dentro do bunker, ao não compreender mais como as pessoas não conseguiam ver a beleza do Reich. Né? Que Hitler realmente chega a um ponto que ele acredita tanto naquela filosofia, que para ele viver fora dessa filosofia era algo que as pessoas não conseguiam entender. Ou melhor, as pessoas não seguiam Hitler porque não tinham entendido a proposta do nazismo. O que, de certa forma, é entendível, compreensível, vamos colocar assim. Por quê? Porque se você pensar que a Alemanha, em 30 anos, saiu de um país totalmente destruído, de uma potência mundial, e que Hitler levou o orgulho da população alemã novamente a se entender enquanto um povo, poxa, é algo incrível para qualquer nação até os dias de hoje. Tranquilo? Então, ele não entendia como as pessoas não enxergavam isso como algo grandioso. Essa é a primeira pergunta. Primeira forma de entender. Então, ele acaba assim o quê, pessoal? Se matando. Agora, a segunda característica é a mais complexa de ser entendida, porque aí você tem várias formas disso. Tem a forma de que Hitler foi executado pelos próprios soldados alemães do seu exército e começaram a achar que Hitler estava passando da conta, o que é também verdade. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a maioria dos nazistas eram antissemitas porque eles ocupavam a região da Alemanha, mas eles não pensavam em eliminar os semitas, eles pensavam simplesmente prendê-los e depois descartá-los em outro lugar. O problema é que a cúpula da SS, a SS é a política, eram os gestores da política nazista, a cúpula nazista, ela também pensava como Hitler. Legal? Então você vai ter esse plus aí que era mais difícil. Vamos dizer, quem mandava no pensamento nazista também era antissemita. Porque o fator dos judeus patrocinarem empresas estrangeiras dentro da Alemanha fazia com que os alemães perdessem emprego. Então cria-se um certo rancor em relação a isso. Legal? E aí entra a segunda dádiva, porque a segunda opção, né?
Porque dentre esses militares existiam os militares que não concordavam com a destruição em massa. E aí eles mesmo decidiram manter Hitler preso, e para evitar que o pensamento de Hitler, ou que ficasse demonstrado que Hitler tinha discordâncias dentro do pensamento do Reich, eles resolvem executar Hitler. Por que tem esses mitos, né, sobre a morte? Tem outros, vários. Mas por que tem esse mito? Porque nunca foi encontrado.